Boa tarde, turma. Hoje iremos falar sobre a diferença entre o salvar e o salvar como. Embora nós temos que lidar com essas duas opções no nosso dia a dia, ainda há muita dúvida sobre elas. Tem muita gente que não sabe a diferença entre salvar e salvar como. Então, vou tentar explicar da melhor forma possível para ficar bem fácil para que vocês entendam. Então, vamos lá. Então, eu entrei no WordPad. Foi o último programa que nós aprendemos, o último acessório. Lembra? Na aula passada nós falamos sobre acessórios, falamos sobre calculadora, falamos sobre o acessório Paint, que é para desenho, e falamos sobre o WordPad, que é um editor de texto simples. Na aula passada eu ainda digitei um pequeno aviso e formatei, certo? Então agora eu vou deixar bem claro qual a diferença entre um e outro. Como que a gente vai fazer isso? Vou colocar aqui, vamos dar um exemplo. Receita de brigadeiro. Brigadeiro. Dá enter, a tecla que serve para pular a linha, certo? O que a gente precisa fazer um brigadeiro? Uma lata de leite condensado. Uma colher de margarina. 4 colheres de achocolatado. Ok, a gente precisa disso. Tá bom. Tá? Isso aqui, digamos, são os ingredientes. Ok? Vamos supor que tá bom do jeito que tá. Vou salvar esse trabalho. Como que eu vou fazer para salvar? Arquivo. Aí eu falo, eita, tem 2 arquivos. Tem salvar e salvar como. Para onde irei? Gente, quando você ainda não salvou, a primeira vez que você está salvando um documento, tanto faz se você vai clicar no salvar ou no salvar como. Por que tanto faz, professora? Vou mostrar para vocês. Se eu clicar aqui no salvar como, vai abrir a janelinha do salvar como, aqui escrito aqui, ó, salvar como, tá vendo? Memoriza bem essa tela. Vou cancelar aqui, ó. Vou novamente aqui no arquivo e agora eu vou clicar no salvar. Olha quem abriu, a mesma janelinha. Então, a primeira vez que você for salvar um documento, tanto faz se você vai no arquivo salvar ou no salvar como. Por quê? Porque se eu for no salvar, ele direciona para a mesma janela do salvar como. Então, vamos salvar, né? Quando a gente vai salvar, a gente tem que indicar aonde que a gente vai salvar aquele arquivo. Como eu falei anteriormente, em algumas aulas, o Windows ele já traz algumas pastas para tentar organizar, para te ajudar a organizar. Então, tá vendo que está selecionadinho aqui documentos? Ele está te indicando para você salvar dentro de documentos, já que documentos é uma pasta criada para você salvar todos os seus trabalhos do Word, do Excel, geralmente de escritório, né? Não que você não possa salvar qualquer coisa. Então, ele já direcionou, eu vou salvar aqui em documentos mesmo. Aí, aqui o nome eu vou colocar aqui, brigadeiro. Salvar. Quando eu cliquei em salvar, apareceu aqui em cima, na barra de título, ó, brigadeiro. Tá vendo aqui em cima? Que é o nome que eu salvei. Tá ótimo, foi salvo. Então, na primeira vez, tanto faz. Mas vamos supor que agora eu vou selecionar aqui, ó, receita. E vou colocar uma corzinha. Vou colocar aqui, ó, vermelhinho. Vou aumentar a letra. Vou clicar aqui, ó, no azão. Ele vai aumentando, ó. Aí ficou o tamanho, ó, 18. E vou centralizar esse alinhamento aqui para deixar no meio da folha, para ficar bonitinho. E vou colocar em negrito, ela vai ficar mais grossa, tá vendo? E vou sublinhar nesse Szinho aqui. Vou selecionar aqui, ó. Vou aumentar também. Vem aqui no azão, ó. Certo? Então, fiz isso aqui. Bem, vamos supor que agora eu queira salvar novamente, só que eu quero salvar em outro local. Na primeira vez eu salvei em documentos. Agora eu vou salvar dentro do meu pendrive. Quando eu salvar nessa segunda vez dentro do meu pendrive, eu vou ficar com 2 arquivos. Um dentro de documento
e outro dentro do pendrive. Então, como é que eu vou fazer? Se eu quero salvar em um outro local, eu tenho que ir em salvar como. Por quê, professora? Porque se eu for no salvar, vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Ó. Vim aqui no arquivo, salvar. Ué, professora, não aconteceu nada. Não dá essa ideia? A mesma coisa se eu clicasse aqui no disquetinho. Tá vendo um disquetinho aqui em cima do arquivo? Esse disquete representa o comando salvar. Até aparece aqui em cima, ó. Salvar. Tá vendo? Aí você fala, ué, professora, realmente não aconteceu nada. Não tem como eu salvar no pendrive. Ele nem abriu a janelinha para eu colocar, para eu escolher onde eu quero salvar. Então, quando a gente clica depois no salvar, você fala, não serve para nada? Serve. Quando a gente clica no salvar, o que ele faz? Ele atualiza tudo que eu fiz após o salvamento. Por quê? Vocês lembram que quando eu salvei, ele não estava vermelho, eu não tinha aumentado a fonte, né? Ele estava só digitado, sem formatação nenhuma. Eu fui lá e salvei, brigadeiro. Só que depois que eu salvei, eu fiz algumas alterações. Então, quando a gente clica no arquivo salvar ou no disquetinho, é para atualizar um documento que já foi salvo, tá? É para atualizar as mudanças que foram feitas após o salvamento. Vamos supor que você tem um trabalho de faculdade, você está fazendo um trabalho muito grande, com muita coisa, e só que é um trabalho de dias, está escrevendo, digitando um livro, um diário, você não vai ficar salvando, não vai precisar ir no salvar como toda hora, você vai no salvar como uma vez só, para indicar o local onde vai ficar aquele trabalho, e toda vez que você abrir para continuar o trabalho, você só vai no salvar, só para ele atualizando, tá? Atualizando, ok? Agora, se eu quiser salvar em outro local, como eu falei, no pendrive, aí eu já não posso ir em arquivo salvar. Vocês viram que não acontece nada, ó, ele só atualiza. Eu tenho que ir no arquivo, salvar como. Aí sim, vai abrir a janelinha e eu vou selecionar. Se eu quero salvar no pendrive, eu tenho que procurar o pendrive. Então, eu vou procurar aqui, ó. Meu pendrive é esse Vanessa Jean, né? Cliquei, ó, já abriu todas as pastinhas e todos os arquivos que tem dentro do meu pendrive. Tá aqui. E o que eu vou fazer? Eu posso deixar o mesmo nome, tá vendo? Nome brigadeiro. Ou, se eu quiser também, eu posso colocar um novo nome diferente. Só que eu vou deixar esse mesmo nome, não tem problema nenhum, não. E aí eu vou salvar. Reforçando. Quando eu quero só atualizar algo que está salvo, basta ir no arquivo salvar ou no disquete. Agora, quando eu quero salvar um trabalho com um novo nome ou em outro local, eu vou em arquivo salvar como. Estamos entendidos? Ótimo. Então, já salvamos, já tem um no pendrive e já tem outro lá no documento, só para confirmar aqui, ó. Vou abrir aqui, ó, o meu explorador de arquivos. Ó, documentos. Ó o brigadeiro aqui, ó. Brigadeiro, tá vendo? Agora, vamos procurar no pendrive. Vanessa Jean. Brigadeiro. Aqui, um brigadeiro aqui, ó. Então, nós temos dois. Ok? Vamos voltar para o WordPad. Terminei, vou fechar. Eu posso vir aqui pelo arquivo, sair, certo? Ou posso fechar aqui no meu xizinho, tá bom? Fechar aqui no xizinho. Fechei, fechou o WordPad. Vou abrir novamente o WordPad para mostrar uma coisa para vocês. Quando eu abro o WordPad e quero abrir, ver um documento que já existe, que já está salvo, o que eu faço? Eu venho aqui em arquivo. E aí, o que aparece? Automaticamente, quando eu clico em arquivo, mostra aqui, ó, documentos recentes, que foram os últimos documentos que foram feita alguma alteração, que foi criado. Eles ficam aqui, ó. Tá vendo o brigadeiro aqui? Por que tem dois? Porque tem um brigadeiro no documento e tem um brigadeiro no pendrive. Até se você passar o mouse, ele direciona o caminho, ele mostra. Se você parar o mouse, aparece lá o brigadeiro, dentro do D, que é o pendrive. E aqui, se eu parar nesse, ó, tá dentro de documentos. C, usuários, né? E tem ali documentos, ok?
Agora, se eu não quiser nenhum desse, eu quero um documento que ele não está aqui, um documento antigo, eu tenho que vir aqui, ou um documento que esteja no pendrive, que eu nunca abri nesse Word, por isso ele não está aparecendo como documento recente, eu venho aqui em arquivo abrir, e aí eu localizo. Se ele estiver na pasta documentos, ele já vendo, ele direciona de novo para documentos, eu escolho aqui para mandar abrir. Se ele estiver no pendrive, procura aqui, ó, o pendrive. E aí tem vários documentos aqui, ó. Isso aqui é do ícone do Word. Vou abrir, vamos supor... Aqui, o próprio brigadeiro tá aqui. Vamos abrir o brigadeiro mesmo? Abrir. Ah lá, ele apareceu. Então, muito simples, né, pessoal? Então, para abrir, é só ir em arquivo, abrir. Se for algo que foi recente, que você fez, não precisa nem no arquivo abrir, ele já vai aparecer lá nos documentos recentes. Tá ok? O atalho para salvar, você está fazendo algo, né? E quer atualizar o que você fez, ou você clica no disquetinho ou aperta Ctrl B. É a primeira vez que você vai salvar, tanto faz se vai fazer arquivo ou arquivo salvar. É para atualizar, só salvar ou disquete. É para salvar com outro nome ou em outro local, arquivo salvar com. Estamos entendidos? Espero que vocês não tenham mais dúvidas sobre esse assunto, tá bom? Um beijo, até a próxima! Tchau!